Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Eu sou a Naná e se essa é a sua primeira vez por aqui, não deixa de se inscrever para receber notificação dos próximos episódios. Oi, gente, bem-vindos ao nosso programa. Aqui é a Lai. E hoje a gente tá aqui retomando os trabalhos depois do nosso hiatus. E hoje a gente vai conversar justamente o que a gente fez nesse hiatus, que, como a gente falou no episódio anterior, mês de julho a gente se dedicou aos 2 projetos que existem no mundinho de leitura e de escrita. Então a gente vai comentar sobre os nossos resultados na Maratona Literária de Inverno e no Campinano de julho de 2023. Vamos começar pelo que começou primeiro, que foi o Nano, né? Que já é 1º de julho. 1º de julho começa. Eu não tinha muitos planos, como sempre. Eu não tinha muitos planos. Mas aí, de última hora, eu resolvi que eu queria planejar alguma coisa. E aí, quem sabe, em novembro, quando acontecesse o Nano pra valer, eu escrevesse, né? Mas aí, daquele jeito, sem meta, sem nada, porque eu já sei que se eu colocar meta, a possibilidade de fracassar é maior ainda. Sem colocar meta já é difícil, imagine como é. E aí eu decidi, tinha uma ideia, juntei com algumas coisas e acabou saindo um plot, né? E surpreendentemente, até que escrevi bastante no plano dessa história. Ainda não concluí, falta ali o final. Que, como sempre, eu sou ruim de final, então eu ainda não consegui pensar ali nessa parte final, mas eu acho que vai dar para terminar. Eu acho que eu já consegui ali planejar uns 60%, 70%, mais ou menos. Se eu vou escrever essa história ou não, aí é outra questão, porque eu tive, no meio disso tudo, eu tive outra ideia. Na verdade, não foi outra ideia, eu já tinha essa ideia, mas aí veio uma inspiração. Vou usar essa palavra, veio uma inspiração e eu resolvi mexer nessa ideia de novo, porque eu só tinha um plotzinho assim anotado, e aí eu consegui, com essa inspiração, eu consegui desenvolver um pouquinho mais a ideia, fiz ali o brain dump, né, escrevi ali um monte de coisa num documento, e eu acho que dá para começar ali a planejar também alguma coisa. E aí eu fiquei mexendo nesses dois documentos aí durante o mês. Eu também fiquei pensando que eu queria escrever uma fanfic esse ano, mas eu não sei se eu vou escrever ou não. Enfim, muitas ideias para quando chegar em novembro eu vou acabar escrevendo nada. Mas Não, eu tô aqui esperando porque eu tava acompanhando o teu fio, né, no Twitter. E a última atualização que eu vi foi só enlouqueci, estou escrevendo 3 coisas ao mesmo tempo. Realmente foi uma loucura. Eu fiz esses 3. Comecei, né? Essa da fanfic eu mais que comecei, mas ainda não escrevi nada lá. Nos outros 2 eu escrevi bem mais do que eu já tinha planejado antes. E nessa outra ideia que eu tive também escrevi um pouco. Mas agora nesses últimos dias eu vou focar em terminar a que eu já estava com a primeira lá intenção, porque é essa que eu quero terminar esse mês. Aí eu não quero mais mexer nela até o dia que eu resolver escrever. Mas eu comecei a mexer nesses 3 documentos. Mas aí eu vou acabar. Essa fanfic eu não sei se vai sair. Foi só uma. De repente, assim, uma loucura que deu, mas eu não sei se eu vou escrever. Foi só um momento. Foi só um estalo. Mas quem sabe? A ideia, eu consegui desenvolver a ideia e tá lá escrita e vai ficar lá guardada, quem sabe? E aí, enfim, foi melhor do que eu esperava, em resumo, o Campinano, porque eu não tava esperando nada, não coloquei meta, não tava. Eu tava pensando, se eu conseguir isso aqui, eu consegui, beleza. Mas eu escrevi mais do que eu pensava, eu acho que vai dar pra terminar, vai dar pra concluir o planejamento, pelo menos. Então não foi um fracasso total, vamos dizer que foi ok. Foi ok. Já a MLI, que esse ano eu não lembro mais o que era, mas eram umas coisas de runas, etc, todo aquele tema bonitinho e tal. E aí eu tinha escolhido 2 livros,
porque tem lá, né, as missões lá que você pode escolher, dependendo de quantos livros você escolhesse, ganhava mais pontos, e aí trocava, Sim, etc. é tipo as regras, né, do... Uma gincanazinha, uma Uhum. coisinha lá divertida e tal. E aí eu decidi que eu ia escolher 2 livros, que dessas missões lá era um que era com o personagem adulto, acho que era assim, que dizia lá no... E aí a gente acabou escolhendo um livro que a gente quer comentar aqui, né? Nos próximos episódios aí. Sem spoiler por enquanto. E o outro era um livro de uma autora... Não é de uma autora, é de uma cultura diferente. Inclusive eu vou começar esse livro ainda. Eu não deu tempo de terminar na maratona, porque... Vai parecer desculpa, né? Mas na verdade é porque chegou umas visitas aqui... E aí eu não conseguia ficar trancada no meu quarto, que é o que eu faço. Que é o que eu faço a maior parte do dia. Depois que eu termino, né, minhas tarefas, eu me tranco. E aí eu fico no computador, lendo, etc. Não deu tanto pra fazer isso esses dias. Então eu acabei atrasando na leitura do outro livro. E aí eu acabei... Mas eu ainda vou ler esse, porque eu ouvi muita gente falando bem dele. A Vegetariana, esqueci o nome da autora. Mas ele se passa na Coreia, etc. E aí... Eu vi muita gente falando bem dele, ele é curto também. E aí eu disse, eu vou ler esse livro. E eu ainda vou ler ele. Não sei se vai dar esse mês, mas eu vou ler. Tá na TBR. E eu li, quase terminei. Eu vou esperar tu ler esse livro e depois tu me dar o feedback. Porque, enfim, eu tava querendo dar uma lida, dar uma diferenciada. Eu não sei quem é a autora desse livro. Autore. Mas eu quero dar uma diferenciada porque eu fiquei angustiada quando eu peguei a minha TBR, né, desse ano. Uhum. Mas enfim, vai falando aí que depois eu lá. Eu também, isso é inclusive uma coisa que eu vou falar na nossa review do livro, no próximo episódio. Eu vou falar sobre isso, sobre essa questão aí de variar. Porque tem tudo a ver com a minha review do livro. Enfim. Aí não deu, né? Em resumo, não venci a maratona, mas de novo, eu não tava com intenção nenhuma de vencer, eu não sou competitiva, eu não tenho essa qual a palavra? Eu preciso vencer, eu vou me desafiar, esse ímpeto, eu não tenho isso, eu nunca tive, não vai ser agora depois de velha. Mas serviu para eu descobrir esse livro, eu vi as pessoas falando bem, e agora eu quero ler ele. Se for muito bom, eu falo aqui. Se for ruim, não, eu não vou falar. Mas vai falar sim. Se for bom, vai, porque este é o local onde a gente vem pra reclamar de livro ruim. Eu botei já no coração. O que pode acontecer é de eu não gostar porque não é um gênero que eu leio. É muito diferente, na verdade. Só pela sinopse, ele já é muito diferente do que eu costumo ler. E novamente, eu vou falar sobre essa questão no próximo episódio. Mas eu tentei, eu disse, não, eu vou ler isso aqui, porque é isso, nem que seja o único livro diferente que eu vou ler esse ano. Ano passado, acho que eu li um livro que saía assim, totalmente do que eu leio, eu não lembro qual foi, mas eu acho que eu li. Não foi quando a gente leu King? Isso, eu li aquele tipo, que não tem nada a ver com o que eu gosto, mas eu li, venci, terminei ele. Então esse ano talvez seja esse. E aí, acho que é isso. Resumo. Eu não acompanhei, eu até falei que ia fazer isso, mas eu não fiz, justamente porque tava cheio de gente aqui em casa. Ainda tá, na verdade. Eu falei que ia acompanhar as lives do Jeff. O nome dele é Jeff? Não. O nome dele, meu Deus? GF. É GF, isso, mesma coisa. E eu falei que ia acompanhar as lives dele, mas eu acabei não acompanhando. Eu acho que é à tarde que ele faz live, não sei. Mas não deu. Então eu não sei se mais alguém fracassou. Eu vi que ele postou um vídeo falando que leu 10 livros, eu acho. Eu fiquei assim, eu disse, olha, parabéns, porque foi o quê? Uma média de um livro por dia, porque a maratona toda são 15 dias, né? Então, tipo... É perfeitamente possível, tá? Sim. Menos pra mim, não pra mim, mas é possível sim. Não pra mim, mas é. Sim. E aí, é isso. Ano que vem a gente tá aí de novo pra fracassar novamente. Ano que vem tem mais. Mas em resumo, eu achei que o mês de julho foi produtivo, de alguma maneira,
coloquei meu cérebro para funcionar um pouco. E aí eu dei até um RT num tweet hoje tarde, que é falando... E aí, gente, tem muito projeto vindo por aí, tá? Não da minha parte, porque eu não tô fazendo nada. Então Muito bom. É isso que eu tô sentindo. Tem muito projeto vindo aí. Conheço gente aí que tá escrevendo livro e etc. Né? De mim não vai sair nada, mas esperem aí pelos projetos das outras pessoas. É isso. É isso. Então vamos lá, né, gente? Como eu disse no episódio anterior, né, um mês atrás, eu virei e eu disse, bom, vou participar das 2 maratonas e me vejam fracassar e fracassar. Que foi o que aconteceu. Então, eu já começo assim, eu só tinha uma intenção, um celular e uma vontade de escrever. Fiz? Não. Mas vamos lá. Não, o que aconteceu? Eu tinha como projeto, né? Começou o Campinano e o projeto que eu tinha era de retomar a escrita do meu projeto. Tá pausado, acho que ele tá pausado já tem uns 6 meses, 7 meses. Eu tenho que dar uma olhada ainda no Welltree. E aí eu tirei os primeiros 5K de boa. Tá, eu acho que tá lá registrado no site. Já foi um capítulo. 5K foi um capítulo, né? Mas foi o capítulo onde eu parei? Não. Eu comecei a escrever o capítulo, 10 capítulos lá na frente, porque a cena já estava em mente. Então era muito mais fácil para mim para escrever. E eu comecei a escrever dali e tal. Eu fiz o capítulo inteiro praticamente. Eu acho que só precisa revisar. E foi fluindo. Eu disse, não, agora vai. Só que o que acontece? A maratona literária começa depois da primeira semana de julho, né? Começa ali pelo meio. São as 2 semanas ali do meio de julho. Então eu tava escrevendo no Campinano sem mais outra programação, né? Óbvio que tava fluindo, eu tava fazendo só uma coisa. Eu comecei a ler o livro da maratona, eu esqueci que eu tinha que escrever. Eu simplesmente passei as 2 semanas sem mexer na porcaria do Docs. Então ficou lá, ao Deus dará. E eu não retomei. O que eu fiz? Eu revisei o capítulo que eu escrevi. Então, tenho 5K pronto. Eu tenho um capítulo pronto já. Futuro. Revisado, escrito, bonitinho. Tá lá. Falta postar. Onde eu parei, eu não voltei. Onde eu devia ter escrito, eu não voltei e não escrevi. Mas do futuro, falta só chegar lá, já tá pronto. Escreveu, né? Em nenhum momento tu falou que ia escrever... especificamente o próximo capítulo da fanfic. Sim. Você falou que ia trabalhar na fanfic, então... Exatamente. Então, com essa desculpa, eu digo que eu fiz alguma coisa, né? E aí, assim, foi onde eu parei, né? Eu parei de escrever faltando bem pouco. Eu acho que tem umas 2 ou 3 cenas para acabar o capítulo. Então, tem 4 dias de Nano ainda, né? A gente tá gravando aqui no dia 27. Então eu tenho esperança de terminar essas 4, e aí essas 3 cenas, 4 cenas, sei lá, eu não lembro direito. E aí, nesses 4 dias, resolvo isso e posso chegar, eu acho que, sei lá, 7K. E aí foi isso, né? Do Nano, a minha parte foi isso, eu vou considerar a vitória, porque 10K de 20 tá ótimo. Agora, quanto à leitura da maratona, foi engraçado, porque... Enfim, coisas aconteceram, né, gente? Foram 2 semanas de leitura. Eu disse, vai dar tempo, com certeza. Eu tinha colocado 3 livros de meta. Um que eu tenho físico aqui em casa, e que é o Asiáticos Podres de Rico, né? Que gerou aquela comédia romântica de uns anos atrás. Eu acho que ele era de 2020, se eu não me engano, o filme. E era o Asiático Podres de Rico. Carrie Soto não está. Carrie Soto está de volta, né? Não leu nem na minha cabeça. Não, eu vou comentar. Tá. Aí é que tá. Carrie Soto e o livro que a gente pretende ler, né? Que a gente agendou para a primeira review dessa nova temporada, né? Ou melhor, dessa volta do Hiatus, né? Nova temporada. Uhum. Enfim. E aí, eu não terminei nenhum dos 3. Isso que eu falei, me vejo fracassar, mas eu tenho um porém. O que eu inventei de fazer? Eu inventei de ler ao mesmo tempo os livros. Eu nunca tinha feito isso. Então, realmente. Eu nunca tinha feito isso. Então eu disse assim, bom, eu tô com um problema de concentração. Eu não tô conseguindo focar em uma leitura só. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um capítulo desse, né, de um livro A,
E depois eu abro o arquivo do livro B e começo a ler o próximo capítulo dele. E assim eu vou andando com os livros ao mesmo tempo. Funcionou? Sim, porque eu nunca tinha avançado na história de Carrie Soto, né? Todo mundo já sabe dessa minha grande saga tentando ler Carrie Soto e nunca consegui. Saí, desbloqueei daqueles capítulos. Olha, devagar termina. Devagar, eu tenho a pretensão de que até o final do ano eu termino. Já gosto da Carrie Soto? Não. Mas, pelo menos é um fato, eu nunca gosto dos protagonistas da Taylor Jenkins Reid. Eu gosto sempre dos outros personagens ao redor. É que eu tenho a impressão de que sentido. ela faz de propósito essas mulheres enjoadas, né? Não é possível que não seja de propósito. Não, nem sei. Ó, Evelyn Hugo, eu não suporto a Evelyn Hugo. Porque ela é uma velha canalha. Eu não gosto da Daisy Jones de Daisy Jones and the Six. Se gostasse da Evelyn Hugo, eu ia ficar preocupada. Eu ia ficar preocupadíssima. Deve ter gente por aí que gosta dela, né? Sim. A Evelyn Hugo é muito difícil. Eu não gosto da Evelyn, eu não gosto da Célia. O único personagem que eu gosto é o Harry. Porque me dá uma raiva, inclusive, Ai, meu Deus, eu esqueci o nome dela. Da jornalista. Qual? Mas enfim. Eu esqueci a o nome dela jornalista também. Enfim, e aí, sabe, eu não gosto da jornalista, eu não gosto da Evelyn, eu não gosto da Célia. Mas eu vou muito com a cara do Harry. Eu acho que aquela jornalista bem mal escrita. Ela é muito mal escrita. Eu não gosto dela. Ela é muito mal escrita. Não é nem pela pessoa dela, não. Eu não gosto da pessoa dela também. Poderia ter ficado melhor. Eu acho que ela ali... É porque assim... negligência mesmo da sim. E aí, Daisy Jones eu tenho um grande problema, porque eu não gosto da personalidade tanto da Daisy quanto do... Nossa, eu tô esquecendo o nome de todo mundo hoje. O Billy? É difícil. O Billy, muito bem. Na minha cabeça era o Nick, mas Nick é o marido dela, futuramente. É parecido, Nick, Billy. É porque tem uma parte do livro que ela casa e é com o Nick, enfim. Vejam a nossa review lá de Daisy Jones and the Six. É um episódio bem longo, inclusive. É enorme esse episódio. E eu não gosto da personalidade dos dois. Eu acho duas pessoas intancáveis, sabe? O Billy é insuportável. Eu gostaria de dar... Sabe aquele meme que diz que se você estivesse numa sala com uma faca e com fulano, você jogava a faca no chão e partia pra porrada com a pessoa? Pois é, essa sou eu com Billy Dunne. E a Daisy, eu acho, é aquela coisa, né? A pobre menina rica, então eu nunca gostei dela, mas eu adoro a Camila Dunne. Então, tipo assim, é meu livro favorito por motivos de Camila Dunne. E aí vai acontecendo esse mesmo fenômeno quando eu vou lendo Carrie Soto. Eu não gosto da Carrie, mas eu gosto da complexidade do pai da Carrie. Então, sabe, a coisa assim vai evoluindo. Eu estou lendo pra ver até onde o show me vai. Então, é isso. É sobre isso. E eu parei, né? Eu cheguei a 25. Eu avancei em Asiáticos Podres de Rico, que ele estava na minha leitura de culturas que você... né? Livro de uma cultura que você não conhece, não está acostumada. É um livro sobre basicamente aquela cultura rotineira dos chineses. Então, tipo, estamos falando de tradição, de criação, de dia a dia. Sabe aquela coisa, tipo... A gente tá falando de família chinesa, basicamente. Só que mesmo que seja uma família chinesa muito, muito, muito rica. E essa pessoa que tá sendo inserida, sabe? Ela é a pessoa de fora que tá dando de encontro com essa família mega tradicional que... ter noção que ela tem jantares, sabe, programados com a nata da sociedade, e ela recebe uma notícia, ela que eu digo, a matriarca da família, recebe uma notícia ruim e ela não expressa, sabe, ela só fica assim, que coisa, né, passar bem e tal, e todo mundo ao redor já percebeu, mas da cultura eles não vão, sabe, jogar na sua cara, eles são muito polidos pra isso, eles vão esperar você sair pra dizer, olha, fulana se ferrou. Então, basicamente tem muito dessas peculiaridades, eu acho. É muito grande o livro? Ele tem, deixa eu pegar aqui rapidinho pra ver quantas páginas tem, mas ele tem mais de 200.
Aviso logo. E eu tô com a versão dele impressa, né? Eu tô com a versão física. E ele é bem grandinho assim, nesse sentido. Mas assim, flui a leitura porque é uma grande fofoca. A few moments later. Então, gente, eu errei, eu tô aqui com o livro em mão e são 487 páginas. Uau, isso é grande. Difícil. Mas a fonte dele dá pra ir lendo devagar e tem assim. A fonte dele não é aquela fonte minúscula que a maioria dos livros hoje em dia é impressa. Então, eu acho que é porque ele foi publicado já tem um tempo, né? Então, ele tem uma fontezinha um pouquinho maior. Ele foi publicado em 2018, na minha edição, pelo menos. E tem algumas coisas, por exemplo, tem toda a árvore genealógica do clã, né? Que a gente está sendo inserido. Então, tipo, a história conta do clã dos Yongs. Então, ele tem a árvore genealógica inteira dos Yongs no começo do livro. Parece livro de fantasia, sabe? E aí vem, fulano casado com fulana. E aí tem vários, sabe, numerações assim, que aí vem contando as fofocas de cada casamento. E sabe, o que é que gerou, qual é o problema, se a pessoa é querida ou não é querida pelo pessoal da família, se desonrou o clã ou não. Enfim. Parece ser um livro que dá pra ler devagar. Porque tem... Eu super acredito que tem livros que são mais urgentes. E aí você tem que ler e aí terminar logo e tal. Mas tem uns que dá pra você ler e passar um mês lendo de boa. E ele é bem essa pegada, sabe? E eu acho que a maioria dos livros que tem prendido a minha atenção são os livros que são contados em tom de fofoca. Então, os livros da Taylor Jenkins Reid têm essa característica, né? Evelyn Hugo é uma grande fofoca sobre os bastidores de Hollywood. A mesma coisa a gente sente em Daisy Jones, que a gente tá sentada vendo uma lavagem de roupa suja ao vivo, né? Dessa banda que acabou. Drama, Malibu renasce do mesmo jeito. Geralmente livro que envolve drama, e principalmente drama familiar, é sempre fofoca. Sim. Sempre briga. Malibu renasce tem essa mesma pegada. E esse livro do Kevin Kwan também é basicamente uma grande fofoca, sabe? O primeiro capítulo, se eu não me engano, o primeiro capítulo não tem um diálogo. Se eu não me engano. Vou até dar uma olhada aqui. Não. O primeiro capítulo se passa no passado. Tem toda uma descrição de cena. E é uma cena assim babadeira, sabe? É a mulher jogando na cara que ela é uma chinesa rica, sim, que ela tá chegando nos Estados Unidos. E ela meio que sofre logo de cara uma xenofobia. E aí ela bota assim, o famoso bota o pau na mesa e joga mesmo, sabe? Mas tudo numa classe que tu devora, sabe? Primeiro capítulo. E o segundo capítulo começa com um tom de fofoca. Sabe? Fulana tá sentada numa mesa num restaurante tal. E aí ele conta todo o background da situação financeira dessa fulana. Que ela é rica, que ela é isso, que ela é aquilo, tudo mais. Só que ela não é a protagonista, ela não é ninguém. Porque ela tá ali, ele tá explicando quem é ela, pra dizer, ela é podre de rica, mas tem gente ainda acima dela. E é essa pessoa acima dela que ela tá observando. Então tu começa a sentir, bom, estamos inseridos aqui num ambiente. Então é esse tipo de narrativa que me pegou muito do Kevin Kwan, né, o autor do livro. Então fui avançando bem. Eu não sei quantos %, porque eu simplesmente não estava registrando. Eu parei de muito tempo que eu não registro no Scooby porque eu perdi a minha senha. E tá lá. Mas eu tô. Não dá, não? Só que ele te manda uma senha genérica qualquer. Eu sempre esqueço a minha também. Além de eu esquecer a minha, eu não sei se é algum problema no... Eu acho que é um problema deles. Não fica salvo no meu celular e nem no computador. Ele desloga depois de um tempo. Isso, aí eu tenho que lembrar. E a minha memória não é essas coisas. Aí toda vez eu tenho que clicar em recuperar a senha, e aí eles mandam uma senha genérica. Eu nunca me dei o trabalho de refazer a senha. Eu só entro com senha genérica. Sim, e aí é que tá, depois do senha genérica eu vou lá e perco a senha e aí eu esqueço. Então eu tô desde o ano passado sem registrar. Foi a última vez que eu registrei alguma coisa, foi igual os sumérios e grava numa pedra, sei lá. Eu vou ter que anotar no caderno. A situação, né, gente? A gente tá beirando os 30, a gente começa a ter essas falhas na memória.
Mas enfim, lembro quando eu era adolescente, eu lembrava de cabeça todas as senhas de todas as minhas redes sociais e cada uma era uma senha diferente. Hoje em dia, só Deus sabe. Enfim, mas assim, eu avancei legal. Não tô registrando no Scooby, eu não registrei nem no app da Maratona Literária, eu esqueci de fazer isso. Bota um marca-página. As pessoas ainda usam marca-página? Não, mas eu uso. Eu tenho um querido aqui, que inclusive é uma coroazinha. Enfim, mas eu já tô na página 211, né? Eu avancei bastante, tô na página 211 do livro, foi onde eu parei. E é isso, eu cheguei a 25% de Carrie Soto, eu tô na página 211 de 487 do Asiáticos Podres de Rico. E Delilah Green não está nem aí, que é o livro, né, que a gente vai ler. A gente vai comentar, eu vou deixar para o próximo episódio, semana que vem eu comento sobre. Tenho muitas coisas a comentar? Sim, tenho. Mas aí já não vai ficar um episódio pequeno. Uhum. E é isso? É isso. Sobre o Nano e a MLI, é isso que a gente tem pra falar. Próximo episódio tem review de livro. E, enfim, nesse começo aqui de semestre. É semestre? Eu não lembro mais como falar. É semestre, a gente tá no começo do novo semestre. Eu não estudo mais, eu não sei mais essas palavras. A gente pode dizer como a Netflix faz, né? É a parte 2 da temporada. Isso, é a parte 2 da temporada. A gente tá na parte 2 da temporada. A gente planejou bastante coisa. Vamos ver aí. Vamos ver. Fiquem aí, deem like, se inscrevam, ativem o sininho da notificação, sigam aí se vocês estiverem escutando no Spotify, enfim. Fiquem com a gente. Como começamos esse episódio, né? Tem muito projeto vindo aí. Não são nossos, mas tem muito projeto vindo aí. Mas tem muitos projetos. E é isso. Se você quiser deixar algum feedback, a gente sempre linka as nossas redes sociais do podcast aqui na descrição do episódio. A gente também deixa as nossas redes sociais pessoais, né? Nosso Twitter, tanto o meu quanto o da Naná, ficam linkados também. Twitter não, tá atualmente nessa situação de barril, o Twitter? Tá. Não, mas agora, a gente continua respondendo por lá. Atualizou hoje o aplicativo e tá aparecendo esse X pra mim. E eu tô adiando tanto isso, sério. Nossa, não atualizou ainda não. Por enquanto a gente ainda está no Twitter. Então se você quiser deixar um feedback, né? Eu vou continuar chamando de Twitter, problema é do Elon. Como bem diz a escriba do Umbral, o Kiko da Tesla. O problema é do Kiko da Tesla. E pra mim ele continua o Twitter. Enfim, a gente continua no Twitter, a gente tá lá. Se você quiser comentar alguma coisa, reclamar, a gente deu alguma informação errada, pode corrigir, mas sempre, né, com muita educação. E é isso, gente. A gente se vê semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.